Olá pessoal, tempinho aí sem vídeos, mas vida corrida, a gente retoma aí as atividades. Eu nunca tô parado, mas o problema é realmente o tempo para fazer as filmagens, né? Não tem jeito. Mas aqui só queria apresentar o computadorzinho velhaquinho, na realidade o novo velho, baseado na placa do 486, que eu fiz os testes e tal em alguns vídeos aí no passado. Vou deixar o link aí na descrição, tá? E também todo o arranjo com as outras placas de periféricos, de vídeo, né, da Video 7 e a placa de serial, etc. E vou fazer mais ou menos uma narração aí, que eu tenho algumas fotos que eu tirei que são mais fáceis de visualizar do que o equipamento dentro, né? Então, caixinha aqui, inicialmente muito sujinha, né, mas toda limpa. Fiz renovação aí da fonte de alimentação, fiz um upgrade na placa de serial para incorporar a serial 2, e no mais aqui tive que fazer os sistemas de bateria, né, de backup, porque a bateria original tinha ido para o vinagre, vazou na placa e tal. Isso aí está no vídeo original aí da placa 486. Se vocês querem acompanhar essa saga, dá uma conferida lá. E não só isso também, mas também os planos que eu vou ter para esse equipamento aqui. Afinal de contas, dá para notar que a carinha dele, apesar de estar 100%, digamos assim, ele está 100% funcionando, como vocês podem ver na tela aí atrás. Eu queria dar um ar um pouquinho mais antiguinho, mais original, e só para ver aí os próximos passos. E além disso, um pouquinho mais original, mas também com algumas implementações aí. Estou querendo botar um displayzinho aqui, isso aqui é uma partezinha de fumê e tal, só pra gente fazer uma graça aí nesse equipamento. Mas enfim, vamos lá. Queria mostrar só um pouquinho aí do que essa máquina aí é capaz. Bom, começando aí com a carinha do computador, né? Claro, naturalmente isso tudo foi lavado e tal, vocês podem ver nas fotos aí. Desmontei a caixa inteira, tirei as estruturas, lavei, passei até polimento, justamente para tirar muita coisa agarrada, né? E aqui na tampa frontal, não poli não, mas eu fiz uma lavagem geral, com muito cuidado para não retirar, né, a serigrafia, os grafismos originais e tal. E aqui no caso, está montado aqui com essa configuração típica de computadores dessa época. Você sempre tinha um CD-ROM, nesse caso aqui não é original, não é nem comparável com CD-ROMs de época, que hoje os CD-ROMs de época na realidade eram todos beijinhos, tá? Eu tenho um aqui, mas esse CD-ROM lamentavelmente não está funcionando, tá? Mas os CD-ROMs da época eram muito comuns vocês terem realmente uma entrada para headphone, controle, um amplificador de áudio incorporado, controle de play e skip e naturalmente o stop e o eject, né? Justamente era uma unidade absolutamente autônoma, né? Isso é uma unidade muito nova, inclusive na cor preta, que não era comum na época, tá? Nos anos 90, no início dos anos 90. Então isso daqui na realidade digamos assim, não está muito caracterizado. Mas é um CD-ROM que está funcionando enquanto eu tento reparar outra unidade, tá? Flop também, flop de 3,5, era bastante mainstream na época. Normalmente a gente montava esses flops nesses slotzinhos laterais aqui, essa configuração típica de desktops. Mini torres, né, que é a caixinha vertical, aí ficava tudo realmente um seguidinho do outro, como isso aqui, tá? Como isso aqui está montado. Nesse caso aqui, o flop eu arranjei uma extensãozinha justamente para compor a vista aqui. Então o flopzinho, que é original da época, e composto com a vistinha, parece bem original. Inclusive, ó, ele está tão encardido quanto a caixa normal, né? Esse aqui é o meu flop original também da época, tem até a caixa aí da loja, uma loja no Brasil, compramos na época. Esse é um flop TEAC de 1.2 megabytes. Esse flop já estava começando a cair em desuso nessa época. A gente ainda tinha nos computadores e tal, mas a maioria, a substituição pelo flop de 3,5 já estava ocorrendo em franca progressão aí. Mas de qualquer maneira eu botei aqui porque eu gosto. Às vezes eu preciso testar, avaliar alguns softwares e tal, que eu preciso, que só vem em flop de 5 1/4, então isso aqui, digamos assim, é quase que uma base para eu poder fazer essas experimentações. No caso aqui também, essa vistinha aqui, na realidade eu pretendo botar um display, fazer algumas medidas de temperatura interna e outras coisas assim. Queria até fazer um frequencímetro para a frequência de clock do processador. O problema é capturar o local da frequência de clock. Eu discorro isso aí um pouquinho mais adiante.
mas eu quero botar um displayzinho aqui para ficar um pouquinho mais composto e tal. E vocês podem estar se perguntando, por que eu não estou botando o flop aqui na lateral? Primeiro que eu não tenho a vistinha, tá? Eu até tenho uma vistinha aí que eu poderia tentar adaptar, mas segundo também que eu tenho toda uma estrutura por trás que ela não existe. E aí eu teria que fabricar ou tentar encontrar uma chapa e tal, mas é efetivamente uma chapa com todos os suportes e eu não tenho isso, se perdeu na caixa, né? Essa caixa me foi dada, não sei se vocês lembram, essa caixa me foi dada, foi custo zero, então na realidade eu não posso reclamar, né? Então ela está em estado razoável para os meus propósitos aqui. Bom, no mais aqui, tem carinha típica de computadores da época, com botão de liga e desliga, um botão, a chave efetivamente mecânica, que liga e desliga a alimentação da tomada, não é uma soft start como as fontes ATX modernas, que é um botãozinho apenas, tá? Essa aqui é a velocidade de turbo, em que você diminui a velocidade do processador pela metade, o processador passa a ser 25 MHz, esse processador é 50, tá? E esse aqui é o botãozão de reset, que é comum até hoje nos computadores. E aqui, uma coisa que não é muito comum, mas é efetivamente essencial para quem tem criança, que é uma chavezinha para você travar o teclado. Então você pode bater no teclado e nada acontece. Eu usei quando minhas filhas eram menorzinhas, eu usava um softwarezinho que travava o teclado, desativava o teclado. Nesse daqui é um controlezinho mecânico com chave. Mas enfim, é isso aí. Vou dar uma olhadinha por dentro e a gente discorre um pouquinho mais. Bom, então tá aqui o bichinho completo, tá? Começar pela fonte. A fonte foi inteiramente recapeada, tá? Limpa, lavada na realidade, recapeada e com um controlezinho de velocidade do ventilador que a gente escorreu no outro vídeo anterior aí, que a gente faz o controle de velocidade do bichinho. Então você pode botar qualquer velocidade, a fonte está trabalhando absolutamente a frio, que a carga total do sistema é bem inferior aos 200 watts da fonte original, tá? Mas está funcionando muito bem. Então isso daqui na realidade eu também fiz uma troca de um dos cabos que estava cortado. Eu fiz a troca direto dentro da fonte. Eu tinha cabos originais de outras fontes, né, que eu já tinha reaproveitado, inclusive com mais acessórios, mais saídas e tal. Então eu refiz esse trabalho todo e naturalmente chuchei os cabos todos para baixo, os cabos que não estão sendo usados, e o resto aqui vem conectado a todos os periféricos, né? Um detalhe desses equipamentos da época é que você não precisava realmente de muitos periféricos, principalmente numa caixa pequena dessas aqui, que você não conseguia acumular muita tralha, digamos assim. Não tem jeito. Bom, tá aqui, indo aqui, bom, um pouquinho de gerenciamento, né, aqui só para manter o cabo de força próximo, longe aqui dos terminais, dos outros componentes, tá? Esse aqui tá passando aqui os 110 volts, então não é um cabo muito agradável de ficar roçando em outros equipamentos, em outros componentes e tal. Então, deixei aquele presinho aqui, isso aqui só para também promover um pouco da circulação de ar dentro da caixa, que esses processadores, esses componentes, eram refrigerados pela circulação do ar na caixa, não necessariamente por ventoinha própria. Bom, então tá aqui as baias de disco, né, o HD, o CD e os dois flops aí embaixo, e o HD na realidade eu botei aqui dentro de uma caixinha, uma caixinha pequena de um kitzinho de primeiros socorros velho, da Johnson & Johnson, mas eu botei o HD na realidade, que é a interface de Compact Flash, eu mostro aí na foto, tá? A interfacezinha de Compact Flash encaixada aí e conectada na interface DE. Tá? Então isso aqui tá tudo aqui, eu tentei arranjar aqui justamente para não bloquear muito o vento, né? A propagação do ar. Isso aqui é a coisa mais complicada, uma das coisas mais complicadas da época, era você tentar evitar muitas trilhas ou muitos bloqueios para a circulação de ar, principalmente pelos largos cabos IDEs e flop, tá? Então, efetivamente, isso aqui é uma das coisas que a gente sempre tinha muito trabalho em tirar do meio do caminho, digamos assim, tá? Bom, tá aqui, naturalmente, a placa-mãe. A fixação da placa-mãe foi uma coisa bastante interessante, porque cada caixa era muito diferente uma da outra, mas via de regra, as posições dos parafusos tinham poucas posições mais ou menos padrão, tá? Só que essa caixa ela tinha slots ao invés de ter efetivamente pontos de fixação com postezinhos em hexa. Então você na realidade
eu usei aqui, dá para olhar um carinha aqui embaixo, que é opa, deixa eu virar aqui por causa do metal, um carinha aqui embaixo, que é na realidade um postezinho de plástico. Então são vários postezinhos de plástico, ao invés de ter efetivamente parafusos fixando a placa. Parafusos de fixação só estão em alguns pontos estratégicos. Toda a caixa era diferente, inclusive essa caixa tem um problema sério, que são os slotzinhos das placas, né? Os slots não, esses paineizinhos, perdão, perdi o termo agora, eles na realidade não encaixam muito bem no fundo da caixa, tá? Então eu tenho que dobrar com o alicate para que as placas se encaixem bem junto com a placa-mãe, etc., com o distanciamento do conector ISA e tal. Isso era uma coisa muito comum, as caixas em geral eram muito mal fabricadas e o padrão era bem... As tolerâncias mecânicas e tal eram bem deixadas de lado aí, a coisa era meio faroeste nessa época, tá? Então esses são aspectos práticos da montagem de computadores daquela época. Hoje em dia as tolerâncias são bem mais bem definidas, tá? E realmente o pessoal aí, você monta um computador sem grandes problemas mecânicos, a não ser que você vai para um sistema aí de refrigeração a líquido, etc., que aí são outros 500, né? Mas enfim, basicamente está aqui, estão todas as placas aqui. Essa aqui é a controladora de IDE principal. Esse aqui é a placa de som, a Sound Blaster, que eu apresentei em outro vídeo aí também. Essa aqui é a placa de GPIB, que eu também apresentei em outro vídeo. A placa de vídeo, a grande placa de vídeo, que ela vai da ponta lá até esse conector aqui abaixo. Conector não, suporte, perdão, de placas, né, placas longas. E esse daqui é a placa de multi-I/O serial, com as duas seriais. Inclusive eu conectei aqui, nessa pontinha, eu conectei três circuitos integrados para expandir a porta serial 2. A porta serial 2, na realidade, é conectada através desse cabo aqui, até lá embaixo. Vou mostrar isso em uma foto melhor. E eu também usei também aproveitei a interface de joystick. Então ela também tem uma interface de joystick nessa placa multi-I/O aqui. A placa Sound Blaster também tem uma interface de joystick. Então as duas aí fazem, dá para conectar até 2 joysticks se quiser, tá? Então no mais aqui, basicamente, cabo, tem um cabinho aqui, que é um cabinho meio solto aqui, mas na realidade é o LED da controladora de IDE, justamente o do LEDzinho lá dos espios no painel central, painel frontal. Então você tem aqui o cabinho que conecta-se no painel frontal aqui. E do outro lado, deixa eu mudar o ângulo de câmera para a gente dar uma olhadinha em alguns outros aspectos interessantes. Bom, essa é a parte do painel frontal, com todas as conexões, não sei se vai dar para ver muito bem as suas conexões, e o emaranhado de fios aqui para as conexões do painel frontal, da chave de travamento de teclado, reset, o alto-falante do PC, etc, etc. Essa aqui é a ponta da placa Video 7, da placa de vídeo, que ela se encaixa nesse suporte aqui, agora dá para ver bem, suporte plástico, mantém a placa firme, tá? Aqui na placa mãe aqui são as memórias cache. As memórias cache estavam do lado de fora do processador nessa época, tá? Aqui está o processador, eu consegui grudar um pouquinho, o dissipador de calor no processador 486DX e DX50, justamente porque ele esquenta bastante, tá? E como eu estou operando essa caixa em aberto muito durante os meus testes, etc., eu mantive esse carinha aqui. E um outro detalhe aqui, esse aqui é um coprocessador aritmético, perdão que está um pouco escuro aqui. Esse aqui é a interface de coprocessador aritmético externo ao 486. E o 486 já tinha coprocessador aritmético, tá, integrado. Esse aqui era só uma opção, mas a vantagem desse slot aqui é que eu consigo tirar desse ponto aqui, eu consigo tirar a frequência de clock principal. O cristal principal do sistema é esse aqui, de 50 MHz. Eu consigo tirar a frequência de clock dos pinos aqui do ATEC. Então talvez eu consiga um sisteminha que eu consiga medir a frequência de clock diretamente do sistema e mostrá-la no display principal. Aí, assim, é só brincadeira de engenheiro aí, enfim, não tem jeito. Tá aqui a placa-mãe geral, né? Vocês já viram isso no outro vídeo, tá? Então aqui só um pouquinho mais aproximada, né? A placa-mãe geral com o grande chipset da CIS, né? Os grandes componentes aqui. Essa aqui é a BIOS de teclado, só fazendo uma recapitulação aí. E para cá é todo o barramento ISA,
E aqui é a BIOS do sistema. Tem esse componentezinho aqui, é uma EEPROM janelada, é a BIOS do sistema. E indo um pouquinho mais para lá, tá aqui o tecladinho, né? Opa, perdão, tô indo aqui. Tá aqui a conexão de teclado, tá? Conexão dos IDEs do flop, tá? As placas todas aqui um pouquinho mais no detalhe. E aqui, só virando um pouquinho, tá aqui, a adaptação da bateria. A bateria de backup. Essa adaptação da bateria de backup eu tive algumas abordagens aqui. Essas abordagens foram as seguintes. Ou eu pensei, na realidade, em conectar, como eu havia discutido no outro vídeo, ele tem um header, né, na placa, que você conecta uma tensão de 6 volts externa, de até 6 volts externa, ou seja, 4 pilhas pequenas. Só que essa interface consumia 100 microamperes. Eu tentei fazer isso usando duas pilhas CR2032, mas 100 microamperes para a pilha CR2032, as pilhas acabaram rapidinho, elas acabaram rapidinho a carga, né? Descarregaram. Aí eu resolvi então, na realidade, eu tinha um suporte de bateria aqui de um outro produto, com 3 pilhas, de 3 pilhas AA, e aí eu tinha umas pilhas recarregáveis aí, que eram velhinhas, né? E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi deixá-las, essas pilhas, usar essas pilhas, reusar essas pilhas e fazer conexão diretamente na pilha original da Varta, original que vazou e etc, etc. Nesse caso aqui as pilhas estão sendo recarregáveis porque elas são pilhas recarregáveis de qualquer maneira e essas pilhas duram uma eternidade, tá? Um outro detalhe que vocês podem estar se perguntando é a fixação. A fixação eu fiz com fita dupla face e inicialmente eu pensei, bom, de repente essa coisa cai toda e destrói tudo, mas no final das contas essa fita dupla face é extremamente robusta, esse negócio aqui está longe de cair. E um outro detalhe também, um outro aspecto interessante é que eu não conseguia soldar nesses contatos desse suporte de terminais. Esses contatos de suporte de terminais são aço inoxidável, eu não conseguia soldar aqui. Então eu usei o soldador, a solda ponto a ponto, que eu mostrei aí num outro vídeo também. E eu fiz a conexão dos fios com a base de aço inoxidável, usando a soldadora ponto a ponto que eu apresentei aí no outro vídeo. Bom, então basicamente esse é o panorama geral aí do bichinho, tá? O carinha funciona muito bem, tá? Aqui é a montoeira de cabos, eu tenho que ainda melhorar um pouco isso antes de fechar o computador, mas basicamente esse aí é o interior do 486 DX 50 MHz que eu acabei de montar. Bom, pessoal, esse é só um resumo aí desse trabalho todo. Deu bastante trabalho, mas as coisas, quando a gente vai fazendo assim por diversão, né? A gente vai fazendo com cuidado, meticulosamente. Ainda tenho muito trabalho para fazer aí, implementar o display, etc. Mas no final das contas, esse carinha ainda vai dar muito pano para manga. É uma excelente plataforma para mim, para testar interfaces VISA e para testar programas antigos em flop, né, em disquete. Então, vale todo esse trabalho aí. Eu ainda tenho outras coisas vindo, né, em termos de teste, no teste do monitorzinho menor que eu comentei, que inclusive é beijinho e tal. Esse é um monitor mais moderno e tal. E conserto também do DVD, do drive de DVD. Vou tentar ver se eu consigo consertar ele a contento. Mas no mais é isso aí. Vizinho rápido, mas espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena jornada em computação dos anos 90 com o 486 DX50 agora na sua caixinha final. É isso aí, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.